E eu gostaria de compartilhar 2 textos aqui para iniciar a mensagem de hoje. O primeiro deles está em Mateus 22, do 37 ao 40. E o texto diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O segundo texto está lá em Mateus ainda, mas a partir do capítulo 18, versos de 18 a 20, e diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas 2 passagens bíblicas, elas sintetizam um pouco do que é o Evangelho e os planos de Deus quando pensou em criar o ser humano. Ele aponta 2 polos, ou seja, 2 direções que apontam caminhos, né? O primeiro deles aponta para cima, para Deus. E o segundo deles aponta para a horizontal, na direção dos nossos irmãos. O que simbolicamente já aponta para a própria cruz de Cristo. Então, quando a gente lembra da cruz, a gente sempre vai lembrar dos planos, né, que Deus colocou da gente. E apesar de esses 2 grandes mandamentos, né, o grande mandamento e a grande comissão, serem aqui falados por Jesus do contexto neotestamentário, eles já vêm desde lá do Antigo Testamento, na ocasião dos 10 mandamentos ali falados por Moisés. A gente percebe também essas 2 direções em forma de cruz. Porque se você perceber, os primeiros 3 mandamentos têm a ver com a adoração ao Pai, a Deus. E a partir do 4º mandamento, todas as direções vão na direção do nosso próximo, do nosso irmão. E o 4º, né, o primeiro dos mandamentos que vão na direção do nosso irmão, trata sobre família, que é honrar o pai e a mãe. Então, sintetizando tudo isso, a gente tem que adorar a Deus, tem que servir os nossos irmãos ministerialmente, começando pela nossa casa. E depois o nosso próximo. A gente acaba ficando em último lugar. Mas por que último lugar? Porque fazendo tudo isso, a gente está cumprindo o papel e Deus cuida de nós. Nós cuidamos das coisas dele e ele cuida de nós. Então, de nada vale, né? Muitas vezes a gente cuidar de muitas coisas e não cuidar da nossa família, né? O pastor Josué Gonçalves fala: não adianta ineficaz o sucesso em detrimento ao sucesso da família. E é um pouco do que a gente vai falar aqui nessa noite. Como estamos no bimestre ainda falando sobre discipulado, eu vou aqui direcionar o meu tema nesse propósito, né, de discipulado. E o discipulado, pelo que eu entendo, tem sido um grande desafio para nós, Igreja de Cristo, porque a gente cresceu muito na questão, vamos dizer assim, da adoração, do formato dos cultos, ou seja, do formato das celebrações, né? Temos bandas muito boas, né? Telões de LED enormes. Criamos uma cultura que eu vou chamar aqui uma cultura do entretenimento muito prazerosa, de estar na casa de Deus e sentir aquela energia, aquela atmosfera que foi criada, propícia para a adoração. E isso é muito bom, isso é o que Deus espera de nós, que tenhamos esse ambiente, né, que façamos as coisas com excelência na hora de adorá-lo. Isso é 10. Mas eu vejo um pouco de dificuldade quando a questão passa de ser na vertical para a horizontal. Na questão das missões e hoje do discipulado, que é o que eu vou dizer aqui,
a igreja parece ainda estar engatinhando ou perdeu um pouco da sua essência. Hoje a gente fica mais alegre quando uma pessoa levanta a mão na hora da celebração, a gente comemora, a gente curte, a gente dá glória a Deus, mas não é só ficar alegre ali no momento. Jesus esperava muito mais de nós. Ele esperava que quando alguém levantasse a mão no culto, a gente olhasse para aquela pessoa e não fizesse apenas atos isolados em relação à vida dele, como por exemplo, dar um abraço, dar um sorriso, inserir ele no ministério ou entregar uma Bíblia para ele ao final do culto. Jesus esperava que quando víssemos alguém levantando a mão, acenando positivamente para ingressar na família, a gente visse aquele irmão e falando: nossa, chegou ali alguém que a gente tem que acolher, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que discipular, que a gente tem que dar o leitinho para ele que está chegando, e realmente adotar esta pessoa, né? E no processo que os mais maduros na fé vão discipulando, vão cuidando dos mais novos. Isso é o que Deus esperava de nós. Inclusive, essa é a cultura aqui da Rio da Vida. É uma cultura que a gente tem no nosso mural aqui afixado na entrada da igreja, né? Que é ter um cuidado intencional, pastoral sobre a vida das pessoas. Entendendo que a maioria dos telespectadores aqui são da família Rio da Vida, já tem esse entendimento, de uma forma ou de outra, tem sido discipulado, tem discipulado pessoas. Então, eu queria falar a respeito do discipulador. O que é ser o discipulador? A gente tem visto, no trabalho que a gente tem feito, por meio dos materiais de célula, a gente tem construído a figura do discipulador. Então, semana a semana, a gente foi falando um pouquinho das características que um discipulador deve ter. E a gente chegou mais ou menos na conclusão que o discipulador é aquele que exerce autoridade e não superioridade, não chefia, mas exerce uma autoridade pastoral sobre a vida de uma pessoa, de forma que a sua vida possa influenciar o seu discípulo, por meio do comportamento que esse discipulador tem. Esse comportamento é tão reto, tão bíblico, tão parecido com Jesus, que ele consegue influenciar o seu pupilo, o seu discípulo, de forma que o discípulo se sente à vontade em imitá-lo, em seguir os seus comandos, para que ele também seja parecido com Jesus, assim como o seu discipulador. E basicamente, é o que a gente tem falado nesse bimestre sobre células. E a gente viu que o nível mais elevado na questão do discipulador, dessa autoridade que ele exerce, sobre essa influência que ele exerce sobre a vida do discípulo, é quando eles se tornam verdadeiros amigos. Então, não só aquela reunião marcada, aquela reunião mais técnica, fria para passar alguns dados, para passar ali alguma mentoria. Mais do que isso, conforme eles caminham juntos, o nível mais elevado seria um nível de amizade entre os dois. Caminhando juntos, tendo vida na vida, eles podem ali trocar experiências. E esse foi o nível que Jesus chegou com os seus discípulos, né? Chegou uma certa parte ali da caminhada, durante os 3 anos que Jesus esteve com os seus discípulos, que ele falou: já não chamo vocês mais de servos, já chamo vocês de amigos, né? Inclusive, quando Jesus estava discipulando, mentoreando eles, ele usava cenas cotidianas, ele usava ali o que estava acontecendo no dia a dia para fazer uma parábola ou para trazer algum assunto específico. Por exemplo, ele falava: olha, veja as flores do campo, elas não se preocupam com o que vestir, quanto mais vocês, que são mais importantes. Também olhava uma árvore que estava seca e falava que aquela árvore deveria dar frutos, senão seria podada, seria exterminada. Então, você vê o nível de amizade, de caminhada junto que eles tinham. Da mesma forma, Jesus devia estar fazendo um churrasquinho ali e falava: tá vendo esse fogo aí que está consumindo
carvão, está assando a carne. Se vocês não obedecerem os meus mandamentos, pode ser que vocês estejam num lugar assim, sendo queimados, que a gente sabe que é o fogo do inferno. E para nós também, esse nível que devemos chegar no processo de mentoria, no processo de discipulado, discipular e ser discipulado, ou seja, estar com aquele que nos discipula, ou aqueles que estamos discipulando, nesse ambiente, chamar na nossa casa, tomar um café, fazer uma caminhada, participar ali de uma refeição. Poxa, esse é o nível mais legal de se ter, né? Onde muitas vezes ocorre até uma troca, né? Ali de experiências para crescimento das partes, um compartilha com o outro, e aí o trabalho do reino é que acaba sendo beneficiado. Mas essa amizade, esse nível mais elevado do discipulado, ele pode ser comprometido por algo. Pode ser comprometido quando chega uma situação que muitas vezes, se não houver maturidade, principalmente do discípulo, todo esse nível mais elevado que foi alcançado no processo de discipulado pode azedar, pode cair por água abaixo. E o que é esse fator? Essa coisa que pode influenciar negativamente esse nível mais elevado de discipulado? Seria quando o discipulador, apesar de ter alcançado esse nível de amizade, de relacionamento íntimo com o seu discípulo, ele precisa confrontar o seu pupilo. E quando eu digo aqui confrontar, eu digo confrontar biblicamente, sabiamente, dentro do que dizem as Sãs Escrituras, a boa doutrina bíblica. Ele não está fazendo nenhuma usurpação, não está fazendo nada que seja ao seu bel prazer. Eu estou aqui falando de um discipulador, né, sadio, aquele que passa corretamente algum entendimento da Bíblia, né, para o seu discípulo. Só que, dependendo do comportamento, né, na caminhada que o discípulo tem, o discipulador tem que entrar com alguma medida corretiva, uma exortação, chamar a atenção dele, até às vezes ser duro com ele. E aí, se não houver maturidade, ocorre que às vezes o pupilo fala, não, assim eu não quero. Estava bom aqui enquanto a gente estava conversando, estava boa a nossa amizade. E aí o que acaba acontecendo? Acontece o que hoje tem acontecido, muitas vezes aí pelas redes sociais, que ganhou uma cultura, um fenômeno que ganhou grande visibilidade pelas redes sociais, que é a cultura ou a política do cancelamento. E o que diz essa política? Como ocorre na prática a política do cancelamento? É quando você está seguindo, né, pelas redes sociais alguma pessoa, tem curtido, tem se inspirado, tem baseado algumas das suas decisões, né? Aquela pessoa tem te influenciado no seu modo de existir, você tem se baseado em muitas coisas na vida dela, no que ela fala, no que ela diz, na influência que ela tem sobre a sua vida, mas chega uma hora que ela fala algo que contraria, que vai na contramão, vai assim, não condiz com o seu jeito de pensar, e você acaba se decepcionando com esta pessoa que você estava seguindo, e você vai lá e cancela ela. Ou seja, você não quer mais segui-la, você abandona ela. Inclusive, sai ali do seu canal, ou pode até colocar ali nos comentários a sua insatisfação com a pessoa, fazendo com que outras pessoas leem, e aí de influenciado você acaba tentando até influenciar outras pessoas a também cancelar esta pessoa, né, que já não está mais ali no que te agrada. Isso é um perigo no processo de discipulado. Por exemplo, a gente viu aí ultimamente pela mídia que foi divulgado o caso da Carol Conká, que é uma rapper, tinha bastante seguidores, representava ali uma militância pelo movimento negro, pelo movimento feminista, né? Mas a sua participação no BBB fez com que ela perdesse muitos seguidores. Na vida ali que o pessoal que assiste, observando,
fez com que ela fosse diferente o seu discurso e a sua vida prática. Lá ela foi considerada uma pessoa opressiva, muitas vezes xenofóbica. Então, quando ela saiu, ela tinha perdido muitos seguidores. Isso fez com que ela até, tivesse que buscar tratamento específico, tentasse mudar a sua forma de tratar as pessoas, se reinventasse para poder ser seguida novamente. O que aconteceu também ultimamente aí foi que a Mulher Maravilha, né, ou melhor dizendo, a Gal Gadot, que interpreta a Mulher Maravilha, nesse conflito entre Israel e a Palestina, ela emitiu uma opinião pelas redes sociais. Ela estava apenas se defendendo quando lançou ataques sobre a Palestina. E, na verdade, Israel sempre quis a paz, porque a Gal Gadot é uma israelense. Então, ela fez um comentário geral, mas como ela é uma israelense, muitos seguidores a cancelaram, dizendo que ela estava puxando ali a sardinha para o lado de Israel. E você vê, o pessoal está cancelando até a Mulher Maravilha. Imagine um discípulo comum. Isso ocorre também no relacionamento na nossa família, né? O meu filho Felipe, quando eu agrado ele, dou as coisas que ele quer, ele fala: papai, obrigado, lindo. Mas quando às vezes eu tenho que repreendê-lo, né, chamar a atenção dele, aí fala: papai feio. Então, esse fenômeno ocorre em todas as esferas. E aí, dentro do cancelamento, que é o tema que eu queria chegar nessa noite, eu gostaria de fazer duas perguntas. Diante de um possível cancelamento, o discipulador, ele deve se abster, ele deve deixar de confrontar o seu discípulo com receio de perdê-lo, de ser cancelado por ele? E por outro lado, deve o discípulo, o pupilo, aquele que está aprendendo, que já chegou ali no nível de amizade, ao ser confrontado biblicamente e estar ali numa situação de desconforto para ele ter que mudar a forma que pensa, ele preferir abandonar o processo de discipulado, cancelar o seu discipulador quando é confrontado? O que vocês acham? Para responder essa pergunta, eu gostaria de olhar um pouco aqui para a vida de Jesus, que foi um discipulador, que foi muitas vezes seguido por multidões. E como eu disse, esse é um fenômeno que tem ganhado mais evidência agora na era da expansão da internet, mas não é um fenômeno novo. O próprio Jesus foi cancelado muitas vezes. Então, vamos ver como foi esse processo na vida dele. Vamos ver como Jesus agiu. E o texto que eu gostaria de ler, para enfatizar um pouco isso, está em Marcos 10, a partir do verso 17 ao 22. E o texto vai dizer assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Meu Deus, convidou ele, me siga, né? Comece a me seguir. Mas diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então aqui é um exemplo de um processo de cancelamento. Alguém que foi, né, viu que Jesus estava influenciando pessoas,
viu que Jesus estava fazendo algo e inspirou aquela pessoa a ir até Jesus. Mas quando esse candidato a discípulo teve que vender os seus bens, e Deus já propôs isso, conhecendo o coração dele, ele falou, ele se afastou. Ele falou, não, cancela o processo, não quero mais te seguir. Se eu tiver que mexer no meu conforto, se eu tiver que mexer nas minhas coisas para te seguir, então cancela aí, dislike, não quero mais não. Um outro exemplo está aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 59. De igual forma, outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa ir-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, pessoas que iam seguir Jesus, mas quando Jesus falava um pouco das condições, a pessoa já cancelava a caminhada. Nesse primeiro aqui, que fala para os mortos sepultarem os próprios mortos, até parece que Jesus é insensível. Parece que ele fala, morreu, não pode nem enterrar a pessoa, não pode estar no velório, assim também fica difícil. Mas o melhor entendimento desse texto, segundo a maioria dos doutrinadores, é que ele, na verdade, ele gostaria de enterrar o pai dele, que ainda estava vivo, e não ele queria ir no velório, ele queria esperar o sepultamento do pai, a morte do seu pai, para receber a herança. Né? É isso que esse texto quer dizer. Ele gostaria de receber a herança, esperar o pai morrer, ficar bem de vida, e aí ele poderia seguir Jesus. Então, não era naquele momento. Ele queria seguir do jeito dele, no tempo dele e da forma que ele quisesse. E já outro aqui fala, deixa eu ir lá em casa, deixa eu acertar tudo. Quando tiver tudo certinho, redondinho, eu te sigo. E aí Jesus fala, não, então pode me cancelar, eu sigo em frente, eu tenho um caminho, eu tenho alguém que me comanda e que eu não posso cancelar, eu tenho que seguir em frente. E exemplificando ainda mais, Jesus ele não poupava o confronto, o discurso duro, rígido em relação aos que estavam ao seu redor, as multidões. Ele nunca teve o condão de agradar as pessoas, ele não ligava de ser cancelado. Então, alguns outros textos mostram isso. Aqui em Mateus 10, 37 e 38, só vai pancada. Ele fala assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, olha aí, para seguir Jesus, não é digno de mim. Então ele já estava no meio, quer cuidar disso, quer cuidar daquilo, comigo é assim. Você quer me seguir assim? Senão pode me cancelar. No texto de Mateus 7, a partir do verso 3 ao 5, ele fala assim, e por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então você vinha falar com Jesus, vinha ali, meu irmãozinho está fazendo isso, olha aquilo lá, e apontando, e aí pensando que Jesus ia ser ali subservente, conivente, mas ele fala, olha primeiro o teu, ele já dá logo no meio. Em outro texto, em Mateus 7, 23, ele disse aos seus discípulos que falavam que estavam junto com ele, que estavam seguindo, ele fala, claramente nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Já, novamente aí, não poupa duras palavras com os seus discípulos. E por que Jesus agia dessa forma tão rígida, tão ríspida, no processo de discipulado, no processo de vida na vida com os seus seguidores?
Porque Jesus não se importava com a popularidade, não se importava em agradar todas as pessoas. Na verdade, ele se agradava em seguir os planos do Pai. E nem que para isso ele precisasse, perder pessoas, ser cancelado por pessoas. Em outro texto, em Mateus 10, 14, ele diz assim: se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Então, o mesmo processo de confronto, ou se as pessoas não quiserem seguir Jesus, ele também explicava isso para os seus discípulos: vão numa cidade, mas se ninguém dá ouvido a vocês, vai embora, segue em frente, não liga, as pessoas têm que querer seguir vocês. Porque Jesus era tão duro assim com os seus discípulos, porque ele queria formar filhos fortes, e não filhos fracos, que não, num primeiro mimimi, num primeiro confronto, já fala: se eu não quero, me deixa de fora, eu vou seguir outra pessoa mais fácil. E muitos seguiram e hoje ainda seguem caminhos, evangelhos mais fáceis. Mas o evangelho de Jesus mesmo, biblicamente, é um pouco mais hardcore, pesado, difícil. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para segui-lo. Ele sabia que deveria preparar filhos fortes por causa das consequências das pessoas que se afastam do verdadeiro caminho da porta estreita. E, por exemplo, a gente pode ver esse processo na vida do próprio Adão, que decidiu parar de seguir Jesus e seguir o conselho ali da serpente, que era o próprio diabo, e acabou com toda a humanidade sendo aí corrompida pelo pecado. O próprio Satanás, que também deixou ali de seguir Jesus, este foi condenado eternamente ao lago de fogo e enxofre. Os filhos do profeta Eli, que não seguiram ali os ensinamentos do Pai, que desdenharam dos ensinamentos de Deus, morreram, e todas as suas gerações posteriores acabaram sofrendo as consequências de não seguir os mandamentos. O mesmo processo aconteceu com Saul, com Judas. Então o resultado de parar de seguir Jesus, de cancelar os mandamentos, é a morte. Tanto física e mais ainda a morte espiritual. Por isso que Jesus era tão duro em fazer com que as pessoas o seguissem. E as palavras de Jesus eram tão duras, tão ríspidas, que os próprios seguidores dele iam deixando e cancelando ele, e ele afunilando mais. E teve uma passagem que está aqui em João 6,60, que diz assim: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e o queria o trair, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12 que ficaram, que é os 12 mais conhecidos: vocês também não querem ir? Ou seja, Jesus foi sendo tão duro, tão ríspido, tão exigente, confrontando a multidão que o seguia, que ficou apenas 12. Todo mundo cancelou Jesus, e os 12 que ficaram, Jesus falou: e vocês? Não quer ir também? Se quiser ir, tchau. E aqui eu vou deixar a hashtag Fica a Dica da Noite. Você quer cancelar alguém? Cancele você mesmo. Cancele a ideia de que você não precisa de alguém cuidando da sua vida, alguém com que você possa se reportar, alguém trabalhando, alguém cuidando, discipulando você. Cancele essa ideia. Cancele todo o egoísmo, toda a altivez, todo o espírito que
querer fazer as coisas sozinho, toda a timidez também que falar, não consigo conversar com ninguém, esse espírito de ficar fechado, o mimimi, o egoísmo. Tem gente que não gosta do vida na vida, né? Mas a Bíblia nos inspira, nos incita a caminhar por esse lado, de trabalharmos uns com os outros, ferro afiando ferro, um estando presente na vida do outro, ajudando na caminhada cristã. Então, cancele essa ideia, cancele você mesmo. Assim como Jesus se cancelou. Ele mesmo deu exemplo. Jesus estava à destra do Pai, o Filho ali único, herdeiro de tudo, estava tranquilo. Mas ele precisou cancelar essa condição, ele precisou cancelar ali a sua condição, né, santa, se encarnar, né, ser feito homem, cancelando toda a sua divindade, né, provisoriamente, sendo humano, para estar junto com a gente. E o texto de Filipenses 2, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha aqui Jesus falando sobre vida na vida. Olha a Bíblia falando aqui sobre vida na vida. Considerem os outros que precisam de ajuda, trabalhem na vida dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ser Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele cancelou ele mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus foi o exemplo que nós devemos, para cumprir o ministério, cancelar nós mesmos, as nossas vontades, o nosso jeito de ser, para poder viver aquilo que o Evangelho nos diz, aquilo que eu falei sobre o formato de cruz. E por que Jesus se cancelou? Porque ele confiava no seu discipulador, ele confiava no seu Pai, ele confiava nos planos que Deus tinha ortogado para ele. Se você tem confiança no seu discipulador, se você tem confiança que ele representa a figura de Jesus, ele representa um modelo bíblico a ser imitado, tenha confiança que o que ele está falando para você vai surtir efeito lá no futuro, ainda que você não entenda agora, mas tenha confiança que ele está trabalhando na sua vida. E aqui já partindo para o final, quando Jesus indaga, questiona os discípulos para os 12, vocês não querem também me deixar? Vocês também não querem ir embora? Se quiser, faça, porque aqui comigo é dessa forma. Quer me cancelar? Tudo certo. Por meio de Simão Pedro, em João 6,68, Simão Pedro, que biblicamente parece ser o porta-voz, aquele que mais falava com Jesus, representando os discípulos, ele diz assim, ele respondeu: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. O que Simão Pedro aprontou? Senhor, é duro, é difícil, dá vontade de cancelar. É mais fácil a nossa vida lá, tranquila, pescando, ali. O evangelho é difícil, talvez tenhamos que morrer por ele. De fato, a maioria deles foi morto por seguir esse caminho. Mas ele fala: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Então não vou deixar de seguir esse caminho, por mais que seja difícil, por mais que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, a gente não entenda tudo, por mais que dê vontade de abandonar, não, eu entendi no Senhor, que o Senhor, Jesus, o Senhor espera quem Deus é, o Senhor é a perfeita revelação de quem Deus é, então eu sigo até o fim, e cancelo a mim mesmo como o Senhor se cancelou, eu esvazio de mim mesmo, assim como o Senhor se esvaziou, para ser aquele que Deus espera que eu seja. Ele sabia que, mesmo confrontando os 12, ele conhecia o coração deles, eles sabiam que, mesmo sendo duros, os comprometidos ficariam até o fim. Não abandonariam o barco, não cancelariam de verdade ele.
E como cancelar Jesus, sabendo quem Ele é? Como cancelar a grande comissão? Pelo contrário, se você entendeu essa mensagem, não cancela aí a família Rio da Vida aí no YouTube, nas redes sociais. Pelo contrário, dê um like, dê um gostei. Se você entendeu aquilo que eu quis transmitir nesta noite, comece a seguir mais Jesus, comece a ser mais parecido com Ele por meio de pessoas que se parecem com Ele, e você se aproximando, deixando elas trabalhar na sua vida, você acaba sendo mais parecido com Jesus. Deixe a ideia de cancelar isso e comece a cancelar a si mesmo, seguindo os passos de Jesus, como Ele fez. E se alguém tem sido ríspido com você nesse processo, se alguém tem confrontado a sua vida, apontado erros e tentado fazer correções bíblicas, não fique chateado, não fique entristecido, não se aborreça com isso, porque sabe o que esse discipulador está fazendo com você? Ele está apenas cumprindo o grande mandamento, a grande comissão que Deus colocou. Ele só está obedecendo quando Jesus colocou assim: ensina-os a obedecer a tudo o que ensinei. Ele só está cumprindo o que Deus pediu para ele fazer na sua vida. Amém? E aqui eu finalizo a mensagem desta noite, orando contigo. Pai amado, que em todos que acompanharam, Senhor, esta live, essa palavra possa chegar, Senhor Jesus, imbuída pelo Espírito Santo. Que o Senhor revele a cada um a forma que o Senhor discipulou, fazendo amigos, que a forma como o Senhor os confrontou, muitas vezes com palavras duras, Senhor Jesus, mas por trás havia muito amor. Havia vontade, Senhor, soberana, que nenhum se perdesse. Que eles continuassem, Senhor, o seu legado de trazer, Senhor Jesus, ensinamentos para as pessoas continuarem proclamando o Evangelho, sendo filhos fortes, saudáveis, que entrariam um dia na porta estreita. Assim eu peço por cada irmão meu aqui da família Rio da Vida, Senhor. Principalmente, Senhor, para aqueles que ainda têm receio por qualquer motivo de serem discipulados, de discipular, quando a grande comissão pede para nos fazermos isso, Senhor Pai. Que nessa noite seja uma noite de alinhamento do Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa fazer com que aqui continue essa cultura, e mais do que continue, que ela cresça, uma cultura de cuidado, uma cultura de vida na vida, em que pessoas se espelham em Ti, que é o verdadeiro Mestre Jesus, e imitam isso e transmitem isso, e todos possam ser, no final das contas, mais parecidos com Jesus, refletir melhor os ensinamentos, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, Senhor Jesus, que muitas vezes não é fácil. Temos vontade de cancelar, temos vontade de andar atrás, mas a política do cancelamento não diz, não reflete, não espelha o que o Evangelho espera de nós. Por isso pedimos a Tua ajuda nesta noite, e que essa igreja, Papai, esta família, seja, Papai, em tudo reconhecida pela cultura que está afixada às portas, que seja uma cultura de pastoreado intencional, de vida na vida, onde pessoas cuidam de pessoas para uma maturidade, para um crescimento sadio e benefício do reino de Deus. Assim eu encerro esta noite, te agradecendo aí pela paciência, te agradecendo por ter nos acompanhado aqui até o final. Tenha aí um ótimo domingo, uma ótima semana, e esteja sempre com Cristo. Amém.